O livro que influenciou na minha conversão, esse é o vídeo da Juliene com E, que eu vou reagir hoje. Um vídeo acho que relativamente novo, não conheço o canal dela, não conheço ela, mas apareceu pra mim e me chamou a atenção, acho chique quem se converte intelectualmente, que, ao longo da sua pesquisa, da sua seu estudo literário, se converte e descobre a verdade sobre Deus, e tenho muita curiosidade de entender qual é o lugar, em que ambiente essas pessoas estão hoje, como é que essa conversão, onde essa conversão intelectual levou elas. Então, vamos assistir aqui comigo. Eu sou o Thiago do Hub Católico. Esse aqui é o Hub Católico, o canal onde a gente fala de catolicismo todos os dias. Nós temos vídeos diários, temos o Todo Santo Dia falando de todos os santos do dia, todos os dias. É um ecossistema com diversas páginas de conteúdo, diversos perfis de Instagram, com muitos sites. Tu encontra o catecismo de uma forma fácil de ler, de encontrar aqui, os documentos do Vaticano, história da igreja, os santos no martiriológio. Tem jogos, já tem o Romaria, que é o nosso primeiro jogo publicado, o Quiz Católico em fase beta. Tem cursos, tem e-book, então tá tudo aqui. Inclusive, para tu ter acesso premium a tudo, tu pode ser assinante no Hub Uno, tá aqui embaixo o link. Mais tarde eu falo sobre isso. Vamos pro React. Eu queria falar hoje sobre um livro que teve um papel muito importante na minha conversão, que é Ortodoxia do Chesterton. Esse vídeo com certeza Bom não vai livro, ser um tenho vídeo aqui. resumo do que o Chesterton trouxe na obra dele, até porque eu não me sinto apta pra fazer isso. Vai ser mais um resumo do que Tenho essa ele da obra provocou edição em mim na época em que eu li, que faz mais ou menos 3 anos, da faz Sociedade um pouco mais, faz Chesterton, uns né? 4 anos. Do pessoal do Instituto Hugo de São Vitor. Uma belíssima edição. Acho que não mostra aqui porque ele tá lá na sala, eu acho. Na época, eu recebi a recomendação de ler esse livro e eu tava explorando diversas religiões e querendo conhecer diversas religiões, porque eu me sentia muito Tá lá perdida. na sala mesmo. Pra quem não sabe, eu cresci numa família espírita e por muitos anos eu fui espírita. Até que chegou um ponto em que eu não me senti suficientemente abarcada pelo espiritismo. Olha, os meus avós, meu avô por parte de pai e minha avó por parte de mãe, tem muita relação com o espiritismo e a minha família é uma família bem grande e uma boa parte dela bem sincrética, assim. Mas o espiritismo eu aprendi, eu nunca fui educado no espiritismo, mas eu tive contato desde muito cedo. Então, acho que vai ser curioso também ver essa experiência dela aqui sobre E isso, aí pra eu mim. queria conhecer outras religiões e entender qual era a lógica entre elas, quais eram as relações entre elas. Eu tinha uma dúvida quase que antropológica, assim, sobre as diversas religiões. Então eu comecei a explorar muitas delas e a minha ideia era ir criando a minha própria religião. E ir pegando pra mim as coisas que faziam sentido de cada uma das religiões. Eu achava que eu iria reinventar a roda, digamos assim. E aí quando eu li esse livro, Todo jovem acha. Inclusive aqueles que se convertem ao catolicismo. É, quando eu me converti, eu pensava isso, talvez não em um grau tão elevado, mas vi muitos amigos que tinham certeza que eles é que iam salvar a igreja. então, o início dele, ele já me deu um tapa na cara, porque ele falou que ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele queria inventar a própria religião, Olha então aí. ele capturava uma coisa ali e outra aqui. Só que de voltas em voltas, de vivência em vivência, ele foi percebendo que as conclusões que ele foi tirando não era nada mais, nada menos do que as conclusões de séculos de cristianismo. E aí quando ele falou isso, foi muito provocante pra mim, porque eu já tinha tido algumas percepções de coisas que realmente batiam, né, com o cristianismo. Então, por exemplo, alguns dos 10 mandamentos, assim, que eu percebia que na minha vida, quando eu furava alguma coisa, eu sim, Olha que interessante aqui, ela se colocou como, criada no espiritismo e se coloca distante do cristianismo. E a minha experiência, que é essa experiência mais de familiares, mais sincrética, e acho que é uma experiência muito, eu não sei qual é a idade dela, né, qual geração e tal, mas que eu acho que é muito de anos 90, anos 80. Eu nasci no início dos anos 90 e então, sei lá, meus primos, tem primos mais velhos dos anos 80, tem, os meus tios são dos anos 70, meus pais dos anos 60. Então tive contato com todas essas gerações, assim, eu fui criado por essas gerações e sempre vi o espiritismo, não uma opinião minha, mas via, ele se colocar nesse lugar como uma espé um para-cristão, pseudo-cristão, sei lá, como uma espécie de religião cristã. Acho que hoje isso é muito mais claro para as pessoas, mas eu me lembro muito na época que eu era criança, que isso era muito tipo: "Não, mas o espiritismo também acredita em Jesus, Jesus é um espírito bom, um espírito de luz". Então é como se fossem católicos, é como se fossem cristãos, inclusive pode ser católico e espírita. estranho. Então eu percebia que os 10 mandamentos eles tinham algum sentido.
Então, assim, essa obra ela foi muito importante para me ensinar que eu não era o alecrim do campo, que iria criar uma coisa completamente nova. Mas eu vivo em um contexto e eu vivo em um local em que séculos e séculos de tradição mostram coisas que foram percebidas a partir de vivências. Portanto, eu não posso rejeitar uma opinião antiga, simplesmente. Eu preciso Toda a cultura católica, na minha opinião, é sobre isso, tá? Eu não dá pra gente reduzir a fé, a doutrina a isso, mas a cultura católica, pra mim, o ser católico no dia a dia, é plenamente sobre entender que tu tá vivendo algo que foi construído e vivido por gerações e gerações e gerações, e aí a comunhão dos santos nos remete a isso, a divina providência agindo ao longo da história nos remete a isso, inclusive no curso Pilares da Ordem, que é um curso aqui do Hub Católico que eu tô gravando, já tá disponível para vocês aí, são, a história da igreja através dos grandes santos e santas fundadores de ordens religiosas. Eu falo muito disso e no Todo Santo Dia, que é o nosso vídeo diário sobre os santos, sempre que eu comento os momentos históricos, eu tô falando disso, assim, dessa construção. A história, ela é milimetricamente construída através desses homens e mulheres, em especial, quando a gente tá falando dos santos e santas, mas de todas essas gerações de católicos. A Santa Igreja, ela é o conjunto de todas as gerações de católicos. O corpo místico de Cristo é um corpo formado onde um a um foram enxertados todos aqueles católicos batizados, desde os primeiros lá no início lá do primeiro século. ver se ela faz sentido ou não. E antes de ler esse livro, eu tinha muitas perguntas assim sobre tristeza, sobre sofrimento, sobre a maldade no mundo. Minha ideia realmente era reconstruir a minha visão de mundo sozinha. E eu me sentia completamente perdida. E muitas vezes eu me sentia solitária, assim, nessa busca. Parecia que ninguém via as coisas da mesma forma que eu. E isso gera um orgulho muito grande. Então, quando eu peguei esse livro, eu pensei, nossa, então não sou só eu que pensei isso. Pelo jeito, muitas pessoas já pensaram. Não, essa foi uma das maiores viradas de chave desse livro. Antes, eu olhava pra uma coisa que eu É uma coisa que eu nunca tinha pensado, já tinha, chegado a esse tipo de conclusão, mas nunca tinha relacionado isso com uma conversão intelectual. Eu não considero que a minha conversão seja uma conversão intelectual, e acho que na verdade é até invertido. Eu busquei mais entendimento sobre a fé católica ao passo que eu me converti, não me converti por conta disso. Mas agora eu fiquei pensando que, sei lá, pela estética dela, pela forma como ela fala, pra mim ela tem cara de booktuber, não sei se ela é uma booktuber, mas, me parece que ela é uma pessoa que antes mesmo de ser católica, ela já tinha uma vida intelectual, talvez minimamente boa, assim, já independente do conteúdo que ela consumia, mas sei lá, lia literatura, talvez tivesse algum assunto mais acadêmico, mais de estudo de interesse, gostava, sei lá, de história, gostava de sociologia, de filosofia, enfim. Mas me parece uma pessoa que já tinha esse background e, ela própria aparentemente considera que de algum modo ela teve uma conversão também intelectual. Eu não considero, mas, diferente muito do meio em que eu estava inserido na minha vida pessoal, e aí isso tem muito a ver inclusive acho com o ambiente que eu convivi escolar. Eu e com os meus pais especificamente também, eu era uma pessoa que gostava de ler, que gostava de escrever. Quando eu me converti, eu já estava na faculdade de jornalismo, então eu tinha uma vida intelectual que não era católica, não me converti por buscar um conteúdo intelectual católico, mas eu já tinha um background de uma vida intelectual normal, assim, secular. E acho que no final isso ajudou também na minha conversão. vendo, por exemplo, eu estava triste, então eu olhava para essa tristeza e eu tentava entender ela sozinha, como se não tivessem pessoas ao longo de séculos tentando entender ela também. E então eu queria reconstruir tudo, completamente desapegada da história, completamente desapegada de outros seres humanos. E E quando a olha gente que faz isso, a legal, gente não vai longe. uma conversão intelectual. Eu nem vi no final se ela se colocou nesse lugar da conversão intelectual. Talvez eu tenha colocado ela. Mas olha que legal, porque é uma conversão intelectual por buscando e estudando, mas é um sentimento que ela tinha. Então, no final, a experiência dela de Deus, que talvez alguns de nós tenham na missa, numa adoração, num momento de oração introspectivo, num silêncio, ela teve na leitura, vendo que muita gente sentiu aquilo que ela sentia e buscou solucionar aquele sentimento, buscou compreender aquele sentimento. Então também, mesmo intelectual, tem a ver com, o seu lugar no mundo,
como se sente com, eh, quando eu falo sentimento emocional, parece que eu tô sendo raso, mas com o âmago, com o que o coração de fato é, com aquilo que o nosso ser é. Uma das coisas que mais me impacta nesse livro é que o Chesterton fez o mesmo caminho que eu. E aí ele tá falando de um lugar não de alguém de fora, ele tá falando como alguém que viveu a mesma experiência que eu. E foi isso que me tocou. Então ele não diz assim, para de fazer isso que tu tá fazendo e segue a tradição. Não, ele conta a jornada dele. Só que no contar a jornada dele, eu fui me identificando completamente. E eu pensei, nossa, então esse é o spoiler do que vai acontecer no futuro. Será? Eu devo dar uma chance, então, pra conhecer um pouco mais da tradição? Antes desse livro, eu tentava juntar uns tijolinhos, assim, que eu encontrava na minha vida. Então, eu pegava um tijolinho aqui e começava a construir a minha casinha. Aí pegava um tijolinho lá de uma vivência e construía. Todas elas realmente, eu tentava realmente estar perto da verdade. Então, eu via, tinha uma vivência, aí eu refletia sobre ela e eu pensava qual era a melhor forma de conduta que eu deveria ter. Acho que se eu tivesse essa conduta, eu estaria me sentindo com a consciência limpa. E isso eu tinha muito forte, que a minha consciência, ela iria me guiar. Mas não a consciência, não tipo assim, a minha vontadezinha. Era realmente a consciência, porque dependendo do que eu escolhesse, viria um remorso. E esse remorso mostraria que não era por ali. E aí eu ia construindo os tijolinhos a partir daí, só que do zero. E aí o Chesterton, ele Sim, era como se ela buscasse hoje, né, entendendo como católica, como se ela olhasse para trás e buscasse como se fosse os povos antigos. Antes de Cristo, né, nós temos pré-figurações do que a igrejas, as religiões pagãs, elas descobriram em certa medida a verdade. O ser humano, ele é capaz de descobrir partes da revelação sem que isso de fato seja revelado como foi revelado com Cristo. Eu não sei se é capaz de descobrir plenamente a revelação só pela intelectualidade, acho que não, mas, o ser humano é capaz de descobrir, verdades reveladas sem que necessariamente ele tenha a fé. Só intelectualmente ele descobre isso e às vezes, por feeling, digamos assim, o que também é graça. Mas é isso, ela parecia descobrir as apalpadelas e acertava provavelmente em muitos pontos, mas quando a gente não tem o gabarito, não tem a guia, a margem de erro é absurdamente maior. vai perceber que o cristianismo, porque na época que ele escreve esse livro, ele ainda não é católico, depois ele veio a se convertendo. Mas ele já era cristão. Então ele me ajuda a entender que o cristianismo não era só mais um tijolo que eu E colocaria na minha casa. Chesterton vive O numa cristianismo era Inglaterra praticamente a casa anglicana, né. pronta e aí eu teria que só entender o contexto daqueles tijolos. Mas seria um trabalho bem menos desgastante e levaria menos tempo. Então um dos choques com certeza foi entender que a fé, ela não é inimiga da inteligência. Dá pra pensar nas próprias vivências, entender o contexto, mas não precisa reconstruir do zero. Dá pra ter humildade de adquirir esse conhecimento com outras pessoas. Porque isso era uma das coisas que mais me travava. Eu pensava que se eu aceitasse uma tradição pronta, simplesmente, eu estaria desistindo da minha inteligência. É o mito da originalidade que a gente tem hoje, de que, do pensamento crítico, do que eu tenho que ser um individual, original, que eu não posso copiar, que tudo que eu faço tem que vir da minha cabeça. E nada do que a gente faz vem da nossa cabeça plenamente. Tudo que eu faço tem a ver com as influências, com os ambientes, com aquilo que eu aprendi, com coisas que eu nem sei nem lembro muitas vezes. Então esse mito da liberdade total e restrita, da originalidade total e restrita, ela acaba nos destruindo enquanto ser humanos. E a gente, quando é jovem, tem essa tendência assim ao absurdo. Eu me lembro muito disso, assim, eu achava que eu tinha que ser muito eu, que eu tinha que ser muito, não, peculiar talvez, mas que, eu tinha que ser, que as coisas que eu falava tinham que ser originais minhas, que eu pensava, que eu escrevia, eu já gostava muito de escrever, que, eh, nada no final é ser uma tábula rasa e achar que vai brotar dali alguma coisa, não, a gente, eh capta o mundo e o mundo nos causa uma impressão, e essa impressão, junto com aquilo que nós de fato somos e buscamos ser e evitamos ser, é que vai gerar aquilo que nós produzimos, né. desistindo de pensar na minha própria vivência. Só que não. A fé, ela enriquece muito mais o pensamento na própria vivência. Porque eu teria muito poucos insights ao longo da vida. A fé, ela me traz muitos insights. E o meu papel é, então, entender na minha vivência como aquilo se aplica. E tem um pouco daquela coisa, né? Se tu tá descobrindo sozinho. E muitas coisas fecham com uma visão específica, que no caso era com o cristianismo. Por que tu não dá um voto de confiança? Porque não foi uma vez que a pessoa te falou uma coisa e aquilo ali estava certa. Só aconteceu uma vez, só aconteceu outra vez. Aí já tinha 10, 15 exemplos de que aquilo ali estava certo. Mas nunca dar esse voto de confiança pra ver o que mais pode dar certo. Aí é burrice. Então foi um show. A divina providência
se utiliza das pessoas para nossa conversão e se a gente tem esse posicionamento fechado, que é muito comum, eh eh, o futuro beato Dom Fulton Sheen fala que eu não lembro exatamente da frase, mas que, milhares de pessoas odeiam a igreja, mas na verdade, nem uma centena de pessoas, odeia a igreja, ou sei lá, uma centena de pessoas odeia a igreja e milhares odeiam o que elas acham que a igreja é, algo do gênero, assim. Não me lembro exatamente da terminação ali de como é a frase, mas ele quer dizer justamente que se cria um espantalho, as pessoas odeiam esse espantalho e não dão chance pra igreja, porque acham que ela é o espantalho que elas odeiam. de realidade completa, porque na minha cabeça, aprender com as pessoas que já morreram era aprender com gente que viveu em outra época. Eu tinha bastante preconceito, assim, com pessoas mais velhas. Que é também um mito que tem toda a relação com esse mito da originalidade, da liberdade restrita, da originalidade restrita, que é o mito da novidade, que tudo que é novo é melhor, que tudo precisa ser mudado. Assim, a mente fechada. E Isso ele acontece quando a gente se converte também dentro da igreja. A gente chega achando que a gente vai inovar, que a gente vai salvar a paróquia, que a gente vai salvar o grupo de jovens, que a gente vai salvar a diocese, que a gente vai salvar a igreja, que se o Papa me ouvisse, a igreja ia parar de perder fiéis ou qualquer coisa assim. me mostrando que burrice era essa minha cabeça com esse preconceito enorme contra o passado. Como se as pessoas não tivessem vivido uma história semelhante à minha. E ele faz a gente pensar, tá, mas e será que o mundo moderno não tem as cegueiras, suas cegueiras também? Não tem vícios de pensamento? Vinha muito dessa visão de que a gente estava no ápice do conhecimento. E com ele eu comecei a suspeitar que a gente estava emborrecendo, justamente por negar a tradição, justamente por negar aquilo que veio antes, por não aprender com quem veio antes. Então assim, quando eu terminei esse livro, eu não terminei pensando, pronto, agora eu resolvi tudo na minha vida. Não, pelo contrário. Quando eu terminei esse livro eu pensei, caramba, eu tenho que mudar muita coisa. Eu tenho muita coisa pra aprender. Vão ser anos. Vai ser minha vida aprendendo. E eu que comecei o livro querendo E no final ela estava aprendendo com alguém antigo, né? Mesmo que ela não tivesse aderido ao catolicismo por causa disso, ou que o próprio Chesterton ainda não tivesse aderido ao catolicismo quando escreveu o livro, ela estava aprendendo com alguém anterior. Ela estava fazendo a mesma prática sem relacionar isso à fé necessariamente. original, terminei pensando, eu acho que eu tenho que aprender com todo mundo. O ponto-chave que mexeu em mim foi que eu percebi uma arrogância muito grande. De achar que eu sabia mais, de achar que eu vivia na melhor época, de achar que eu era o alecrim dourado que enxergava tudo diferente. E eu comecei a perceber que eu era só mais uma peça numa É, tudo tem relação com tudo, né? Esse nosso cientificismo atual, tecnologismo, a gente acha que a gente está no melhor período da humanidade, que agora as coisas todas estão se acertando, que agora a gente descobriu o que que é a verdade, a gente descobriu como tratar o ser humano, a gente descobriu que os antigos eles eram crápulas, eles estavam errados, e a igreja mentiu e não sei o quê, e o teu avô ele não sabia nada. história de milhares, de muitos e muitos anos, e muitas pessoas que pensaram muitas e muitas coisas, e cada ser humano pode contribuir. Então antes eu tinha meus tijolos, né? Eu tinha uma noção sobre a beleza, sobre o que era verdade, tinha uma leve consciência sobre o pecado, uma sensibilidade muito grande pro sofrimento, uma curiosidade por literatura, filosofia, mas tudo isso era muito espalhado. E a fé ela foi Ah, juntando disso que eu esses falei. tijolos e compôs uma coisa só. Mas foi um trajeto, e foi muito dolorido. Eu lembro que quando eu terminei esse livro, a minha sensação era de sofrimento, mais de que eu tinha tocado em algo primordial. E aqui dentro ele vai trazer muitas dúvidas que eu já tinha, e vai trazer paradoxos dentro do cristianismo. E como o cristianismo não busca respostas fáceis. Como muitas vezes a resposta é não sei, e era o que eu tentava fazer na minha vida também. Então assim, eu não sei se existe um momento único em que esse livro muda a vida, porque eu acho que cada pedaço dele é um insight. E ele Legal, legal. mexeu muito dentro de mim. Ele não foi a peça principal da minha conversão, mas por ele eu comecei a cogitar, entrar numa igreja católica, conhecer mais a tradição. E o louco disso é que o Chesterton, quando escreve esse Foi o livro, não era desmonte, católico, né? mas ele me ajudou a ser. Não quero parecer com esse vídeo que eu li esse livro e virei católica. Não foi isso que aconteceu. Eu li esse livro e eu me abri para a possibilidade de me tornar católica. Eu tava calculando e eu li esse livro em 2021. Eu fui virar católica em 2023. Então, foi uma trajetória. Então, ler esse livro me proporcionou curiosidade o suficiente para entrar pela primeira vez numa igreja católica. E para olhar com outros olhos para ela. Com olhos de mais curiosidade, com olhos de respeito, coisa que até então eu não tinha. É isso, gente. Esse foi um pouco da minha vivência com o livro Ortodoxia. Eu realmente não me sinto apta. Cara, muito legal, esse tipo de testemunho, porque aqui a conclusão dela, pra mim, já mata de algum modo 2 mitos que são um pouco reforçados quando a gente ouve alguns testemunhos, que é sempre assim: "Me converti". Não, é uma construção. E aí, o fato de ela entender que o livro não converteu ela naquele momento, mas que ele fez parte da conversão, quer dizer que ela analisa a vida dela, que ela olha como a divina providência vai
movendo as peças para que as coisas aconteçam, e que se talvez ela não tivesse lido esse livro, o resto do dominó não teria caído. Que esse livro talvez fez ela baixar a guarda, desmontou um pouco as defesas, para que outras coisas chegassem e fizessem parte dessa conversão. E se o livro não tivesse ali naquele momento, talvez essas outras coisas não tivessem vez. Eu gosto de ver esse tipo de conteúdo, de bater nessa tecla, porque eu acho que a gente ignora muito, e muito entre os católicos, inclusive, a gente ignora isso, o fato de escrever a própria história, de narrar a própria história, de olhar para trás e entender como a nossa história aconteceu. E para mim isso é profundamente católico, e a gente só conhece os santos hoje, só conhece a igreja como ela é, porque os católicos antigos se preocuparam em fazer isso. E a gente não pode deixar de se preocupar com isso. Fazer um resumo dessa obra. Então, eu recomendo que leiam. Essa edição que eu tenho não foi a edição que eu li. Na verdade, essa edição ela é bem ruim. É da Príncipes. A tradução não é boa. Eu tive muita dificuldade porque eu comecei a ler com essa tradução. E aí eu vi que eu não estava entendendo muita coisa, depois eu troquei a tradução e descobri que era a tradução que era ruim, não a leitura, assim. Então, eu recomendo outras traduções, posso até deixar nas descrições aí a tradução que eu usei, pelo menos. Se vocês não leram, eu recomendo, deem uma chance pra esse livro. Talvez ele não fale tanto pra pessoas que nasceram Eu católicas, assim, ainda não li mas pra Ortodoxia, tô pessoas com ele que há tiveram alguns sua anos conversão, aqui acho que é um livro que e vai não li. impactar também. E é isso, essa foi um pouco da minha vivência com esse livro e como ele ajudou a mudar minha visão de mundo. Eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, isso ajuda bastante na divulgação e a entender também o que vocês gostam. Beijinho e até a próxima. Muito legal esse testemunho. Muito obrigado pelo testemunho, Juliane. Não conhecia o teu canal, inclusive vou me inscrever agora, escrever o Hub Católico aqui. Gosto desse tipo de conteúdo para poder trazer essas reflexões. Curtir e se inscrever aqui, ó. Pronto, gostei muito. Muito obrigado pelo testemunho, muito bom esse tipo de partilha, tá? Fiquei feliz de fazer esse conteúdo. Gostei porque deu pra gente tratar de assuntos que eu gosto de tratar, que eu acho importante tratar e que tem muito a ver com o que eu falo aqui. Inclusive sobre esse negócio de escrever, narrar sua própria história e tal. Eu tô com pelo menos duas ferramentas que estão sendo produzidas aqui, que em breve vão ser muito úteis pra ti. Se tu fica curioso e te interessa nesse tipo de coisa de escrever diariamente, de registrar algumas coisas, comenta aqui também pra eu saber. Muito obrigado, deixa o teu like, a tua inscrição. Ah, eu prometi que ia falar do Hub Uno, que é basicamente a nossa assinatura aqui, para tu ser membro do Hub Católico, ou seja, colaborar com este conteúdo, com os conteúdos sobre os santos, sobre a vida paroquial, com as nossas ferramentas. Nós temos o único martiriológio online atualizado do mundo, até onde eu sei, é o nosso, tá lá no hubcatólico.com/martiriológio, que tá aqui embaixo também. Ou seja, todos os santos do dia, sem erro, sem data trocada, sem data antiga, com os santos atualizados. Tem diversos conteúdos, história da igreja, documentos da igreja, de forma mais ordenada. Alguns deles, muitas coisas que tem no site do Vaticano, mas que ainda é um site meio truncado de mexer. Tem ferramentas para quem produz conteúdo católico, tem o Ordo, tá aqui embaixo. Então, tem um monte de coisa. E se tu assina o Hub Unum, tu tem acesso a todas as funcionalidades premium, a todos os cursos, e-books, tudo que é produzido e é vendido no Hub Católico tá liberado em uma assinatura. Então, vai aqui embaixo, Hub Unum, aproveita, assina e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.